Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui mais uma vez com o estudo de batalha pessoal no nível 1. Nós estamos falando no módulo 1, nós estamos ainda falando da questão pessoal e nós estamos falando os 3 benefícios principais que todo cristão tem que ter para desenvolver a batalha espiritual de uma forma eficaz, de uma forma constante e de uma forma onde ele gere frutos. Então, primeiramente, a gente está tratando como nós temos que lidar com nossas batalhas espirituais para depois podermos falar de regiões, celestiais, potestades, principados, batalha espiritual no nível regiões, bairros, cidades, municípios, até chegar ao âmbito das nações, onde nós fazemos a batalha espiritual, batalhando pela nação, onde envolve muita coisa, como mudança política, mudança ideológica, onde verdadeiramente vem o avivamento de Deus. E hoje nós estamos na segunda etapa da importância, nós falamos da oração, agora nós vamos falar a importância da palavra de Deus. Tá? Nós já tínhamos dado uma pincelada que os 3 pontos principais, os 3 exercícios, os 3 compromissos que todo cristão deve ter, primeiramente para vencer a batalha pessoal e desenvolver a níveis maiores, ele tem que ser uma pessoa de oração, uma pessoa que tem conhecimento da palavra e uma pessoa que jejua, tá bom? Então a gente falou na última aula, falamos sobre a oração e hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus para nossa vida pessoal, na batalha espiritual pessoal. Eu vou fazer uma leitura aqui do livro de João, João 15, versículo 1 até o 8, é uma leitura um pouco longa, tá bom? Então diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permaneceres unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então esse ramo são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permaneceres em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. Ó que glorifica, Pai, é que deis frutos em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Esse texto é um texto que eu gosto muito, tá? Porque fala sobre permanecer em Cristo e Cristo permanecer em nós. Quando você pega ali no início do livro de João, João já começa a falar que no início ele era a palavra, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nada poderia ser feito se ele não estivesse com Deus. Ou seja, Deus criou tudo pela palavra. Deus lançava a palavra e acontecia. Tinha um efeito. Do invisível se tornava visível. Quando Deus lançava uma palavra, tinha a materialização. Aquilo que não se via se tornava matéria. Tá? Então esse é o poder da palavra. A palavra, ela tem o poder de materializar muitas coisas na minha e na sua vida. Então quando você começa a ter o conhecimento da palavra, você pratica a palavra, quando você se envolve com a palavra, quando você se mantém com a palavra, você se mantém com Cristo. Você está ligado a Cristo. Ele é a videira verdadeira. Então quando você tem as palavras em você, você está nele. Quando você não tem a prática, não tem o conhecimento da palavra e a prática, você acaba se afastando da verdadeira natureza de Cristo, dos verdadeiros valores que Cristo trouxe para nós. Então, quando nós falamos de batalha espiritual, uma pessoa que não tem conhecimento, não tem a prática da palavra, ela é facilmente levada à derrota na batalha espiritual pelo inimigo. Tá? Então não tem como uma pessoa ela desenvolver a níveis altos de batalha espiritual, a não ser que ela acabe caindo no engano, entrando no misticismo, que aí são outras coisas, onde entra alguns espíritos enganadores, espíritos que se apresentam como Deus,
né? O próprio Paulo fala, né, que um anjo, né, Satanás tem o poder de se transformar em anjo de luz, e as pessoas são ludibriadas, enganadas, e como ela não tem o conhecimento da palavra, ela vive pela revelação, e a revelação acaba induzindo ela a grandes erros, principalmente erros teológicos, né, erros da palavra. Então, quando nós entendemos que se nós tivermos um compromisso com a palavra, não é só com a letra, nós estamos tendo um compromisso com a própria pessoa de Jesus Cristo, Jesus que ressuscitou. Então, quando nós falamos de batalha espiritual, se a pessoa que diz que faz a batalha espiritual, porque talvez ela tenha uma visão, talvez ela tenha um dom um pouco aguçado, essa pessoa várias vezes ela vai cair no engano, várias vezes ela vai ser ludibriada, várias vezes ela vai até estar apoiando mentiras, tá bom? Isso é palavra, não tem como. Não tem uma pessoa que faz batalha espiritual, se ela não tem o conhecimento da palavra, ela é uma pessoa que é facilmente ludibriada pelo mundo espiritual. Nós estamos lidando com seres espirituais que são inteligentíssimos, são seres que não estão no mundo material, eles têm o conhecimento do mundo espiritual, aquilo que nós não vemos, eles veem. Então, o primeiro homem foi enganado. Então, por que você não seria? Entendeu? Você não é enganado quando você tem o seu compromisso com a palavra. Por isso que Jesus ele leva muito a sério. Ele fala, aqueles que não estão em mim, que é a relação, ele está dizendo a palavra, esses são cortados, são lançados no fogo. Não tem utilidade. Se você não tem a palavra, se a palavra não faz um compromisso na sua vida, se você não tem zelo por essa palavra, se você não... Porque você tendo zelo pela palavra, você conhece a Jesus, é automático que Jesus é a palavra. Então isso acaba causando na sua vida uma brecha gigantesca, né? E você acaba sendo anulado, né, pelo inimigo, você acaba sendo roubado pelo inimigo. E o texto que eu quero continuar aqui em João é que você estando nele, ele estando em você, o 7 é uma promessa maravilhosa, é uma promessa poderosa. O que diz no 15:7? Se permaneceres em mim, ó que interessante. Então tem aqui uma condição, você precisa permanecer nele, e ele é a palavra. Se permaneceres em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que desejardes e vos será concedido. Isso é uma arma poderosíssima para a batalha espiritual. Por quê? Você tem que entender que quando você está fazendo batalha espiritual pessoal, né, quando você está lutando por você, está lutando pela sua casa, pela sua família, você consegue ter resultados dentro do seu lar, você consegue ter resultados nas suas emoções, nas suas falhas, quando você permanece em Jesus, e aí quando você ora, porque você tem a palavra, você ora, acontece. Não é aquela oração que você ora e não acontece. Aí você fica mudando de orações, achando que existe talvez uma varinha mágica, uma oração mágica. Talvez algumas vezes você ache que você está usando as palavras incorretas, e não é. É porque verdadeiramente está faltando você estar nele, está faltando a palavra de Deus na sua vida. Então quando você tem a palavra de Deus e você sabe ativá-la para ela materializar as coisas, a palavra de Deus ela materializa o quê? Sentimentos. Materializa salvação na vida dos seus familiares, materializa libertação, materializa curas físicas interior. É a palavra de Deus ela é isso. Jesus morreu na cruz, quando a gente pega lá em Isaías, se eu não me engano é 61, fala, ele morreu por nós para levar todas as nossas enfermidades. E ele é quem? Jesus. Então se você está nele, você está com a cura, porque é a palavra. E quando você libera a palavra de cura na sua casa, as pessoas são curadas, fisicamente e emocionalmente. Então, você também é curado, emocionalmente e fisicamente. Então, quando você sabe liberar a palavra, quando você está em Jesus, e quando Jesus está em você, as palavras dele estão em você, a condição é, você vai orar e você pode pedir o que você quiser, porque você vai estar diante de Deus e da palavra, você vai saber pedir de uma forma correta. E aí quando você pedir, que nós falamos sobre oração na aula passada, a oração acompanhada de uma boa palavra, uma pessoa que tem a palavra, o que ela pedir acontece. Quando ela lança a palavra, é como Davi pegando uma pedra e lançando na cabeça de Golias. Isso é batalha espiritual. Davi pegou ali a palavra, né? Ele pegou a pedra, né? E Davi fala assim, eu vou em nome do Senhor. Enquanto o povo estava com medo, né? O exército estava fugindo de Golias, porque eles esqueceram que eles serviam o Deus dos exércitos.
O próprio rei Salomão, o próprio rei Saul estava com medo do gigante. E quando Davi viu aquilo, quando Davi viu a afronta, Davi falou, eu irei em nome do Senhor. E o nome do Senhor é a palavra. Davi ativou a palavra dele. Quando ele lançou a pedra, Deus falou, ela vai com destino. Quando Davi lançou a pedra, ela foi com destino, que era o quê? Derrubar aquele gigante que afrontava uma nação. Então, se você quer derrubar o gigante que está afrontando a sua casa, a sua vida, o seu bairro, a sua cidade, ou o gigante maligno que está afrontando a nação que você vive, nós vivemos na nação brasileira, você tem que ir em nome do Senhor, você tem que ir com palavras, você tem que lançar ela e acertar na cabeça do gigante. E quando o gigante cai, o que Davi fez? Ele pegou a espada e cortou a cabeça do gigante. A palavra diz o quê? Que a tua palavra é como uma espada de dois gumes, que divide a alma do espírito. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Uma espada de dois gumes, não sei quando você já assistiu filme de guerra, você percebe que a espada, ela tem corte dos dois lados. Isso que é uma espada de dois gumes. Ela não tem um corte só de um lado, né? Igual uma katana, né? Uma espada ninja. A espada de guerra, ela corta dos dois lados. E o que a palavra está dizendo? Está dizendo que quando ela entra nos nossos corações, ela separa o espírito, o sopro de Deus, o espírito da nossa alma vivente. E a alma e espírito é algo inseparável. Deus fez essa união e está dizendo que a palavra tem esse poder de fazer a separação de algo que é inseparável. Então, quando você tem palavra e você lança a palavra contra o gigante cai. E aí o que você faz? Você não só se vangloria pela pedrada na cabeça do gigante. O gigante cai, mas aí você usa a palavra para decapitar a cabeça dele. O que é a cabeça? A cabeça é o governo. A cabeça é a inteligência do inimigo. Então você não vai simplesmente expulsar um demônio. Você vai destruir a tudo aquilo que o inimigo arquitetou, tudo aquilo que o inimigo planejou contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua cidade, contra o seu bairro, contra a sua nação. Por quê? Porque você sabe lançar a palavra e você sabe manusear a espada para cortar o governo do inimigo. Então, a importância da palavra estar em Jesus e a palavra dele estar em você é para que você possa orar e pedir. E o que você pedir acontece. Então, quando você ora por uma família, você ora pela sua casa, você ora ali, libera libertação, libera cura, libera provisão. Essa é a palavra de Deus. Então, você tem que olhar com a palavra, não porque você é chato ler a Bíblia, porque o pastor mandou eu ler. Não, cara, para com isso. É o seu compromisso. Deus deixou para o seu compromisso. Você um dia não vai poder dizer para Deus que você não tinha. Porque na nossa nação, principalmente na nação brasileira, você pode ter diversas versões da Bíblia. Só eu devo ter umas 6, 8 Bíblias de cada versão. Então a gente não tem desculpa. Nossa nação principalmente não temos desculpa. Não temos. Se você sofre, a culpa muitas vezes é pela sua omissão, a sua irresponsabilidade diante da palavra. E não dá para negociar isso. Não ora, não lê a palavra, não jejua e depois quer colocar diante de Deus as coisas para que Deus faça. E não é assim. Não é. Deus, ele te elegeu para você desenvolver uma atitude para o reino avançar. Deus, ele espera de você um avanço do reino. Deus espera que através da sua vida o reino prospere. Ele não espera que você se esconda, né? Vamos lá rapidinho aqui para nós fazermos um link para você entender o que é se esconder. É Deus dá o talento, o outro multiplica e você vai lá e esconde. Deus não gosta. Deus te deu o talento para multiplicar. Você vai ter perda se você enterrar. Você enterrar a sua vida, sabe? Você se distrair, como nós somos de distração, entendeu? Você gastar a sua vida com coisas que não vão prosperar. Ou você ter ambições que só são vaidade, ganância. Então a palavra de Deus, ela causa toda essa reforma. Porque se você não tem palavra, você é um galho infrutífero, um galho seco. Nós temos árvores aqui em casa, nós estamos plantando árvores. E cara, tem galhos que não estão florindo na árvore, tem que arrancar. A gente tem que arrancar, porque senão ele toma energia da videira. E aquela energia é jogada fora, porque ele não está florindo, ele não está dando fruto. A gente sempre vai podando. Então, a palavra de Deus,
ela te dá substância o suficiente para você orar, pedir e Deus responder e fazer acontecer, tá? Então, eu só quero complementar mais aqui com 2 textos. Se você pegar Salmo 119, 11, o próprio Davi, ele diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O benefício da palavra é isso. Talvez você está escravo aí de um pecado de estimação, talvez há uma tentação que te descontrola, porque não tem a palavra de Deus. Porque ele é bem enfático aqui no Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra no meu coração. Ele gravou ali, ele meditou, ele ficou pensando naquilo, ele ficou remoendo aquilo, ele memorizou os textos bíblicos para quê? Para não pecar contra ti. Davi fez isso para ele se guardar em não pecar contra Deus. Se você está em Jesus e as palavras dele estão em você, você não peca. Você se santifica, você se separa. Entendeu? Então a importância da palavra. E o Salmo 119, 105, ele também diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. O que isso significa? Cara, você quer revelação? Você quer ter revelação na sua vida? Você não precisa ficar só atrás do eis que mando te dizer. Deus me usa também assim, Deus te usa, você sabe. Deus muitas vezes manifesta o dom de palavra de conhecimento. Mas quer parar de viver só disso? De quando Deus quiser falar com você, ele vai falar, ele vai usar pessoas. Mas quer parar de ficar procurando isso? Davi fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que isso está dizendo? Está dizendo que tudo que está escondido, que impede de você caminhar, toda escuridão que impede de você caminhar, ela vai vir à luz, ela vai ser revelada através da palavra. Ou seja, o seu destino, aquilo que Deus tem para você, os propósitos, porque a gente questiona muito: o que será que Deus quer de mim? Qual que é meu chamado? Palavra, meu filho, a palavra ela vai abrir os caminhos. Se está escuro o seu chamado, procura na palavra, Deus vai dar iluminação. Ah, mas tem alguma coisa da minha vida que está travado. Procura na palavra, Deus vai iluminar o seu caminho. Porque quando você está na escuridão, você não sabe o próximo passo que tem à sua frente. Agora, quando você tem a palavra, Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Jesus é a palavra. Se você está em Jesus e Jesus em você, ele ilumina o seu caminho. Você vai ter visão. Você tendo visão, você vai saber pedir. E aí Deus vai cumprir a sua petição. Deus vai responder. Por quê? Porque a palavra, Jesus Cristo, iluminou o seu caminho. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você está andando em escuridão, se você está com dificuldade de desenvolver a sua vida, se você está com dificuldade de alcançar a sua família, a palavra, ela é fiel. Ela é fiel para poder te limpar, conforme lemos em João 15, ela limpa a sua vida, para que ela esteja em você, você esteja em Jesus, e o que você pedir, Deus vai cumprir. Por quê? Porque você vai estar com uma visão clara, você não vai estar sendo ludibriado pela visão do mundo, você não vai estar sendo ludibriado pela ganância, pela vaidade, você não vai estar sendo ludibriado por esse sistema mentiroso, por esse marketing mentiroso, por tudo isso que te engana, te põe vontades que você talvez nem tem vontade de ter, mas porque o outro tem, o vizinho tem, a grama do vizinho parece mais bonita. Essas coisas, essas enganações, tudo isso que está sendo ludibriado, que está brilhando aos seus olhos, vão começar a ficar ofuscados e Deus vai iluminar o que é verdadeiro, justo, puro, para você viver uma vida certa, correta, uma vida de retidão. Então essa é a importância da palavra para a batalha espiritual. Se você tem palavra, aí quando a gente for para regiões espirituais, você vai começar a ter revelações por causa da palavra sobre o que está regendo uma região, o que está escravizando uma região, né? Como você orar para derrubar um principado, uma potestade, um espírito que está governando uma casa, uma região. Você vai ver que a luz de Deus, ela ilumina regiões. Tá bom? Então, leia a palavra, pratique a palavra, esteja em Jesus e Jesus vai estar em você. Deus abençoe e até a próxima aula sobre jejum.